E amanhã tem Inter e Cruzeiro. Essa partida é às 9 horas com transmissão do Sport TV. Vamos começar falando do Cruzeiro, galera, porque a Luciance já está na Toca da Raposa. Ludi, papo de atacante. O Edu tá voltando, mas não deve ficar, não é isso? Fala, Marcelo. Pois é, tá acabando o tempo de contrato de empréstimo dele nos Emirados Árabes e o atacante está recebendo sondagem brasileira. O Coritiba já iniciou um contato com o jogador. O Cruzeiro não tem planos para ele aqui nessa temporada, mas já disse que por enquanto ainda não recebeu nenhuma proposta oficial, mas que está analisando todas as possibilidades de mercado pelo jogador. E uma notícia agora de última hora que o Cruzeiro acabou de informar que o meio-campista Daniel Júnior foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda, está vetado no jogo de amanhã. E o Alisson também, meio de campo, se queixou de dores no joelho, também está fora, não viajou com a equipe. O ônibus acabou de sair daqui da Toca, inclusive. E agora, mudando um pouquinho de assunto, ontem à tarde, um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro, Dirceu Lopes, fez uma visitinha aqui à Toca, trocou uma ideia com o Pepa. O Pepa até brincou, falou, tinha que ter vindo na hora do treino conversar com os jogadores, né? Mas o Dirceu Lopes passeou aqui pela Toca ontem, se mantendo vivíssimo aí na história do Cruzeiro e também do futebol brasileiro. Marcelo. Muito obrigado, Ludi. Sextou juízo, hein, Ludi? Galera... Quais são as quentes do Cruzeiro? Mas o Cruzeiro fechou essa preparação para o jogo contra o Inter amanhã, 9 da noite. Beira-Rio vai pegar o Inter, além de tudo isso que a gente já falou, né, Xará? Esse confronto, essa camisa pesada. O Inter tá embalado demais, né? São 5 rodadas já no Campeonato Brasileiro que não perde. Vitória contra o Bahia, 2-0, depois empatou com o Santos, depois 3 vitórias seguidas. Vasco, Curitiba e na última o América, vitória por 2-1. Agora aqui já no Independência, então vem de uma sequência boa demais, sem falar Copa Libertadores também, que o Inter tá bem demais, então vai pegar uma parada tortíssima o Cruzeiro pela frente no Beira-Rio, mas costuma jogar bem por lá, né? E aí o Pepa vai ter que quebrar uma cabeça, pelo menos do time titular não, né? Deve repetir aquela mesma escalação que bateu o São Paulo no Independência por 1-0, então não deve mexer naquela equipe. A única dúvida poderia ser no meio campo, mas o Pepa até indicou no vestiário depois da partida contra o Tricolor Paulista, que ia dar mesmo uma sequência para o Matheus Jussa, que ocupou a vaga do Neto Moura, então deve ser mantido ali na equipe. Então o Cruzeiro deve ir sem mistério. Tem a volta do Luciano Castan, ele cumpriu suspensão contra o São Paulo, e a gente falava que teria possivelmente a volta do Alisson também, que também cumpriu suspensão contra o São Paulo. Mas o que acontece? O Alisson treinou hoje e sentiu um incômodo no joelho direito. Então o Cruzeiro achou melhor preservar o jogador, então fica em Belo Horizonte, não viaja. Outros 2 jogadores também não viajaram com o restante do grupo para Porto Alegre. O Daniel Júnior tá com desconforto na coxa, então também fica em Belo Horizonte para tratar desse desconforto. E o Nicão aí, esse pediu pro Cruzeiro para ser negociado, então ele tem 5 jogos pelo Cruzeiro até aqui. E a gente sabe que tem a cláusula do Campeonato Brasileiro que 7 jogos em diante o jogador não pode disputar por outra equipe, a não ser aquela que já cumpriu 7 jogos. Então pediu para não jogar, pediu para não viajar, deve ser negociado, até recebeu uma proposta do Curitiba, mas ele, pela identificação que tem com o Atlético Paranaense, decidiu não vir para Curitiba, então deve ser negociado. O Cruzeiro deve facilitar também, tem empréstimo com o Cruzeiro até o final do ano, ele pertence ao São Paulo, tem contrato até 2024. A última partida do Nicão, ele jogou no dia 22 de maio, aquela derrota pro Cuiabá, 1-0 em Sete Lagoas. Desde então o Nicão não joga, e aí ficou fora por uma indisposição, depois por questões contratuais contra o São Paulo, e agora pede para não participar. Era já um caminho meio que natural, a gente até pensava nisso, né? Eu não sei se você pensa assim também, Seabra, assim, achava que ele poderia continuar e que ele teria uma chance, que ele perdeu muito espaço com o Pepa, né? Olha, Rafa, eu acho que o Nicão foi um dos grandes mistérios da fé aí, como diz o outro, né? Porque eu sinceramente eu não entendi. Não entendi a contratação do Nicão. Assim, eu gostei da contratação dele, né? Achei válida, achei justa. Eu acho que ele tem futebol pra mostrar, mas no Cruzeiro ele simplesmente foi nada. Foi nada. Não tem como a gente falar nada do Nicão. Ele disputou um Campeonato Mineiro aí, fez um joguinho aqui, outro ali, um gol aqui, outro ali e tal, mas nada. Não mostrou, assim, praticamente nada.
foi uma das contratações mais badaladas, né? Como dizem por aí. Junto com o Gilberto, junto com o Wesley, o Nicão também chegou, Nicão e tal, Atlético Paranaense, São Paulo e tudo. E de repente, nada, não aconteceu nada. Eu gostaria de ver o Nicão jogando mais, eu gostaria de ver o Nicão tendo oportunidade na posição real dele, não teve. Mas no Cruzeiro não aconteceu nada. Então, sinceramente, se não vai ter oportunidade com o Pepa, eu acho que tem que seguir a vida dele mesmo. O Cruzeiro segue para um lado, ele segue para o outro, tá tudo certo. Mas eu achei estranhíssima essa passagem do Nicão pelo Cruzeiro. E sobre o Nicão, eu só lamento, né? O camarada é torcedor do Cruzeiro, né? Ele falou que a mãe dele também torcia pelo Cruzeiro, ele é lá de Montes Claros e não conseguiu jogar aqui agora. A gente de fato esperava pelo Nicão do Atlético Paranaense. Justo. Esse não chegou aqui. O que chegou aqui foi o Nicão do São Paulo, que é desse jeito aí. Jogou algumas vezes e tal, mais tempo no departamento médico do que em campo. Infelizmente, eu tinha também uma grande expectativa com relação ao Nicão e agora o Rafa traz a informação de que ele já pediu pra vazar, né, cara? Muito triste. Eu esperava mais dele, com sinceridade. Bom, então não tem como lamentar, né? Se o Nicão tá querendo vazar, que tenha sucesso em outro lugar, né, Rafa? Não dá pra segurar, né? O jogador tem mercado e quer sair, não dá pra segurar. Não por acaso, além de toda a expectativa que foi criada, é o camisa 10 do Cruzeiro, né? Então, só pela numeração, essa camisa 10 tão importante. A camisa 10 do Cruzeiro foi passada para ele, tamanha expectativa que foi criada com o Nicão. E aí fica a expectativa, o Pedro Martins até disse isso ontem, que como o mercado está inflacionado, o Cruzeiro está no mercado em busca de alguns jogadores, e aí se confirmar mesmo a saída do Nicão, deve ser uma opção que o Cruzeiro também deve buscar no mercado, e só disse que traria alguém se caso a folha caísse um pouquinho com a saída do Nicão, ainda que o jogador tenha os salários divididos com o São Paulo, né? Veio sem custo para o Cruzeiro, mas dá para pensar em reposição e tem que pensar nisso também, até porque o Daniel Júnior, que é outro meia, também não se firmou na equipe, enfim, então pode pensar aí numa reposição. Vamos passar aqui, antes da gente falar da arbitragem, tem polêmica também com relação à arbitragem, os relacionados, a lista de relacionados que foi divulgada mais cedo, tardinha, para esse jogo contra o Internacional. Anderson, Gabriel e Rafael Cabral, os goleiros. Os defensores, Formiga, Kaique, Oliveira, Castan, Marlon, Neres, Reinaldo e William. Meio campo, Fernando Henrique, mais uma vez relacionado. Quem sabe pode ser que faça a estreia com a camisa do Cruzeiro. Machado, Ian Lucas, Vital, Jussa, Neto Moura. No ataque, Bruno Rodrigues, Gilberto, Dourado, Juan Christian, Robert, Stênio e Wesley, os jogadores que estão relacionados para enfrentar o Internacional. E aí o time titular deve ser o mesmo time que enfrentou e bateu o São Paulo por 1-0 no Independência. Cabral, William, Castan, Oliveira e Marlon. Jussa, Machado e Matheus Vital. No ataque, Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto. Aí o mesmo time, acho que sem mistério. Volta o Castan depois de ter cumprido suspensão. O Jussa deve ser mantido na equipe, até pelo que disse o Pepa mesmo, deve ser mantido. Então acho que aí, sem mistério, o time para enfrentar o Internacional, esse Internacional embalado. Olha, Rafa, sem mistério com esse time aí, eu continuo achando a mesma coisa. Contra o São Paulo, a gente viu, o Cruzeiro não chutou nenhuma bola no gol. Nenhuma. O Cruzeiro não teve nenhuma bola chutada ao gol do São Paulo. Venceu por 1-0, gol contra do Rafinha, ok, mas o que importa nesse momento pro Cruzeiro é o resultado. Beleza, aliviou um pouco a pressão, mas não teve nenhuma bola chutada. Então, assim, o Cruzeiro vai repetir o esquema, o Pepa vai repetir o esquema, não sei, eu tô achando muito estranho isso, a coisa não tá funcionando, não tá engrenando, não tá dando certo, e o Pepa insiste com o mesmo esquema, com a mesma, não sei, eu mudaria alguma coisa aí do meio pra frente, tentaria alguma coisa, não sei, porque do jeito que tá indo, o Cruzeiro ganha um jogo aqui, outro ali, tá no meio de tabela, tá dentro do que a gente esperava, tá disputando, ok, beleza. Mas eu acho que poderia ser com menos sofrimento, né? Não precisava ser da forma como tá. O Cruzeiro tem futebol pra mostrar um pouco mais, né? Eu acho que tem jogadores e tem futebol pra mostrar um pouco mais. Claro que não tô falando aqui que o Cruzeiro vai disputar, né? Não é nada de outro planeta. Mas dá pra mostrar um pouquinho mais, pelo menos chutar. Para caminhar aqui, Xará, com a ficha do jogo, vamos falar da arbitragem, a arbitragem definida para esse jogo. O Wagner do Nascimento Magalhães. Pois é, olha, Léo, e eu vou te contar, ele tá acompanhado do Rodrigo Figueiredo
e do Luiz Cláudio Rezende, o Regazzoni, perdão, o trio do Rio de Janeiro. E aí, Lelão, não sei se é por isso que você tá falando, mas a gente for lembrar daquele jogo contra o Guarani o ano passado, né? Foram 12 cartões amarelos. Aquele jogo com 20 minutos, ele expulsou o Daniel Júnior e o Felipe Machado. O Felipe Machado, inclusive, dá um soco no banco de reservas ali da federação, da CBF. Ele era o árbitro daquele jogo. Não sei se é por esse motivo que você tá nesse início. Eu acho ele muito caseiro, viu, Rafa? Ele é um juizão caseiro, filho. Caseiro. E o futebol mineiro não dá muita sorte com ele, não. Ele trabalhou num jogo São Paulo e América esse ano, né, na segunda ou terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador teve um lance duvidoso, ele não fez a mínima questão de ir ao VAR. Se é que chamaram também, né? Então, prepare o seu coração. É isso aí. Por incrível que pareça, apesar das posições na tabela serem bem distantes, né, Rafa? Rafas, né? Lélio, o jogo é um confronto direto, né? Porque o Cruzeiro tem 17 pontos, o Inter tem 20. Então, ou seja, se o Cruzeiro vence, ele já encosta lá em cima, depende, claro, de outros resultados aqui no meio da tabela, né? Tem muita gente pra jogar também, mas melhora bem a posição, né? E a gente falou desse retrospecto recente muito bom do Inter, aí vale destacar também que o Cruzeiro é o 6º colocado no quesito visitante, né? Então o Cruzeiro é um visitante indigesto, tem vencido fora de casa, longe de Belo Horizonte, então é um ponto positivo também que o Cruzeiro tem que se apegar a ele para esse jogo tão difícil que vai ser no Beira-Rio. Falar um pouquinho de contratação, o Cruzeiro está no mercado também, buscando alguns reforços. O volante Flávio foi especulado, a gente até falava disso, né, Rafa? O Flávio que se destacou pelo Bahia e atualmente pertence ao Trabzonspor da Turquia, estava emprestado ao Al-Tayyon da Arábia Saudita e o empréstimo acabou agora em junho. A gente acompanha, né? Tenta buscar alguma informação. Ele se representou ao Trabzonspor na Turquia, tem contrato por lá até o meio do ano que vem. Então, dificilmente o Trabzonspor vai novamente emprestar o jogador. Então vai tentar ganhar um dinheiro, investiu na contratação do volante, ele se representou por lá. Então, aí se pro negócio andar, o Cruzeiro teria mesmo que colocar dinheiro na jogada, porque é uma posição que o Cruzeiro busca, né? Primeiro volante. Então, caso o negócio possa avançar, o Cruzeiro vai ter que colocar dinheiro na parada, já que ele se representou por lá e aí deve seguir a temporada no futebol turco. Vamos ver o que pode acontecer, mas fato é que dificilmente vai ser apresentado. O volante Flávio vai ser emprestado novamente. Para falar do Lucas Silva, o Lucas Silva está em Belo Horizonte. Ontem a gente até brincou na visita que a gente fez à Toca, perguntando se o Lucas estava por lá. O Pedro Martins, claro que levou na brincadeira, mas enfim, está em Belo Horizonte. O Cruzeiro deve aguardar a janela de transferência abre na segunda-feira, e aí a rescisão com o Grêmio ainda não saiu. Então o Cruzeiro aguarda e possivelmente na semana que vem só deve anunciar o Lucas Silva, o retorno, o volante, 30 anos, multicampeão aqui no Cruzeiro, com uma identificação muito grande. Chega, pelo menos na minha opinião, se não para ser titular, uma peça muito importante para esse meio campo do Cruzeiro. Não sei o que vocês pensam. Eu também acho. Eu acho que chega, inclusive, para ser titular. Pelo futebol que a gente conhece do Lucas Silva, ele chega para ser titular. É um volante que ajuda na marcação, bate bem pro gol, auxilia no ataque. Eu acho que vai ser um reforço, mas é aquilo que a gente fala. Lucas Silva, ok, beleza, bacana, mas ele e quem mais? Porque não é a posição tão carente do Cruzeiro. Precisa, mas dali pra frente também precisa. Você acha que ele e o Machado não daria? É pouco ainda? Não, você fala ele e o Machado jogar junto? Sim, ou ter, jogar juntos, Pode. O Lucas Silva sai mais pro jogo, né? O Machado segura um pouco mais. Acho que dá, sim. Lelão, o que você pensa, Lelão? Eu acho que, bom, primeiro o Lucas Silva vai ter que entregar, né, o que pede o técnico Pepa, que é a chamada intensidade, né? Ele gosta de jogadores jogando com a bola e sem a bola também. Então é correria o tempo inteiro. Então ele tem que estar apto a entregar isso aí. Aí, vamos ver. Aí vai ser muito do que pensa o treinador, né? Se ele vai querer de fato um primeiro volante ou se ele jogaria com o Lucas Silva e com o Felipe Machado ou o Neto Moura. Se for o primeiro volante, hoje quem está à disposição é o Jussa, né?
Pois é, o Jussa que acabou ocupando a vaga do Neto Moura. E ontem a gente viu, Lelão, até pra gente poder falar um pouquinho desse trabalho de intensidade, o Cruzeiro, depois de ter apresentado as dependências, um pouco da reforma que fez na Toca da Raposa 2, o fim desse encontro acabou mostrando um pouco do que pensa o Cruzeiro para os próximos anos. E aí é uma marca do Cruzeiro para os próximos anos, esse Cruzeiro mais intenso. Então o Cruzeiro vai para o mercado pensando em jogadores que possam trabalhar dessa forma. E aí, pensando nisso, quando surgiu o nome do Lucas Silva, a gente for puxar pela memória, o Lucas, na melhor fase dele, nunca foi um volante de alta intensidade, né? Mais de técnica, como você disse, né, Seabra, assim, de uma chegada boa, bom passe, chute pro gol. Não tem essa intensidade que pede tanto o Pepa e que pedia o Pesolano também, quando teve por aqui. Mas se a gente for parar pra pensar, o Richard também não era esse volante de alta intensidade, entrega, e estava muito bem encaixado ali no meio campo do Cruzeiro. Então, é esperar, né, pra ver o que pode acontecer e como que o Lucas Silva pode encaixar dentro desse meio campo do Cruzeiro. Eu acho que tem lugar ele tem, mas vamos ver como é que ele vai chegar também, né? O que o Pepa pensa pra ele, se pensa um meio de campo mais fechado, mais marcação, mas como você disse, ele dá uma noção ali de Richard também, né? Ele pode fazer essa função aí, acho que é uma boa